Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. E nós temos agora um tema muito importante. A gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? É reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. Já que a gente está falando da Janja da Silva, voltou a circular nas redes sociais mais um erro de português protagonizado pela mulher de Lula. A gravação ocorreu em março do ano passado, no encontro musical de mulheres. Para vocês, a gente foi pro Egito agora e aí eu conheci a esfinge da única faraona que tem. Agora pronto, eu falei faraona, amiga. Agora eu gravei um vídeo pra Margarete, que claro, ninguém vai ver, só eu e ela, dizendo: Margarete, agora vai ter que cantar faraona. Essa é só mais uma das escorregadas de Janja na língua portuguesa. A gente recuperou outras aqui para exibir para nossa audiência. Hello, Global Citizens! Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho, aquela trilha, e essa trilha se fechou. A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula, eu estou falando do presidente do Brasil. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade com o cargo. Bom, essa da faraona voltou a circular, foi uma fala dela no ano passado, mas aí se soma aos demais erros, Augusto, que a gente já exibiu aqui. Essa eu conheci recentemente. Faraona. Faraona, a única. Faraona, Cleópatra, né? Pois bem, ela não sabe que não existe feminino de faraó. Não existe. Há quantos anos? Há quantos anos não existe? A Cleópatra é chamada pelo cargo, pelo posto que ela ocupou. Era a rainha do Egito. Sempre. Sim. Ela acha que existe a palavra faraona. O Lula não sabe ler nem escrever. Não conhece palavras. A Janja também não sabe e inventa palavras. Abrido não é um erro, não é uma variação desconhecida do aberto, tal. Não existe. Abrido é uma palavra que não existe em português, que é a língua oficial do país e que deve ser tratada com respeito pelo presidente da República e pela presidente adjunta, e que agora domina todas as informações que chegam ao presidente e filtra como quiser. Ela é que fez o Lula acreditar que o certo é cidadãos. Ela falou antes de o Lula, num vídeo mais recente, falar desse jeito. Um cidadão, dois cidadãos, três cidadãos, aí a gente chama de analfabeto, e isso é ofender o presidente. A condição de analfabeto é que ofende os brasileiros que sabem português. E a Janja reivindica o tratamento de intelectual por ser formada em sociologia. Deviam fechar imediatamente a escola que concedeu o diploma para ela. Que tal uma análise sociológica que usa as palavras irresponsável, cidadãos,
Abrido e agora Faraona. E tem o problema ainda. E o problema. Então é o seguinte, eles ficam trocando ideias, né? Deviam os dois parar com essas conversas e deviam ser imediatamente matriculados numa escola de alfabetização de adultos. Já que ela não vai parar de falar, a Janja podia pelo menos parar de dançar, né? Porque alguém precisa dizer a ela que ela não sabe. Dançar isso aí, ninguém precisa exigir de todo mundo, não. Tem gente que não sabe dançar. Mas ela não sabe e tenta dançar. Imagine se ela fosse convidada para um baile, né, como o baile que foi oferecido pelo Trump. Teria vários ritmos para mostrar como não se dança, né, qualquer tipo de música. É isso, eu fui atrás para entender que medidas seriam essas e eu conversei com o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, e o tom da conversa dele foi no sentido de baixar a poeira, botar de novo a bola no chão. Não haverá pirotecnia, não haverá, apesar da palavra usada pelo ministro Rui Castro, não haverá nenhum intervencionismo, então não é gado do pasto, não vai ter proibição de exportação, nada disso. O que ele explicou foi que serão medidas para melhorar a eficiência. Então, só para a gente pontuar aqui, essa é uma avaliação, inclusive, também da equipe econômica. O que aconteceu ano passado? Pleno emprego, aumento da renda, você aumenta a demanda. E aí, ao lado disso, a gente teve questões climáticas, as chuvas no Rio Grande do Sul, queimadas, você diminuiu a oferta. E aí o resultado a gente já sabe, isso representa aumento no preço nos supermercados. O que ele diz é que esse ano, como o Valdo estava explicando, a gente não tem nenhuma questão climática envolvendo nenhuma das nossas culturas, a gente vai ter super safras, então esse aumento na oferta já vai regular essa distorção que houve aí entre oferta e demanda. Então poderiam ser feitas medidas pontuais para ajustar justamente essa questão da eficiência. E a gente foi atrás para entender, depois do puxão de orelha que eles tomaram do presidente Lula, tá todo mundo muito, assim, receoso de antecipar medidas, mas o próprio ministro Rui Costa dá uma dica na fala que ele fez hoje mais cedo, dizendo que medidas em supermercados já poderiam ser adotadas no segundo bimestre, no primeiro bimestre. E aí eu fui atrás, descobri que o presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. E aí seria o seguinte, adotar uma política que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá, que eles chamam lá de best before, ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Segundo a Abras, que é uma dessas associações que foi ouvida pelo presidente Lula no ano passado, isso poderia representar uma redução no desperdício de alimentos em até 3 bilhões de reais. E isso, só para a gente pontuar aqui, valeria apenas para alimentos menos perecíveis, como alimentos embalados a vácuo, grãos, enlatados, ou seja, biscoitos, aqueles alimentos que têm menos risco de estragarem. Agora, ressaltando que há um receio dentro do governo de antecipar essas medidas, tudo só vai ser decidido, o martelo só vai ser batido após uma reunião com o presidente Lula, que está prevista já uma expectativa de que essa reunião aconteça no início da semana que vem, mas dada a sensibilidade do assunto, pode ser que eles antecipem já para essa semana. Andréia? Juliana está modesta, mas é um furo de reportagens que ela está trazendo, importantíssimo. Porque geralmente vem assim, válido até e aí passaria a vir o quê? Melhor consumir? Melhor consumir até a data tal, Otávia. É oficializar a famosa xepa, né? Quem nunca foi numa feira e pegou aquele alimento mais barato, porque já estava ali no final da feira, já aquela bananinha que já não estava tão boa para comer fresca, mas pode fazer ali uma panquequinha. No caso, não vale para banana, tá, gente? É só para alimentos que são menos perecíveis, não valeria, né, no caso. Mas é isso, oficializar a famosa xepa. Cá para nós, porque nenhum de nós aqui gosta de fofoca, mas hoje foi tenso, viu? Foi tenso no governo aqui em Brasília.
porque a palavrinha intervenção, né, remete a medidas passadas do governo Sarney, etc., a tentativa de intervenção do governo federal nas políticas de preço, não só das estatais, como todo mundo sempre diz, o governo Dilma, o governo Lula intervém na política de preços da Petrobras, mas também, né, como foi o caso do Sarney, na política de preços privados, do setor privado, né? O Sarney que teve ali, fez um desastre, né, interferindo contra a inflação. Mas pegou um decreto lá, deu uma assinatura, pronto, com uma canetada, acabou a inflação dos alimentos. Isso nunca funcionou, né? O governo Lula já fica assim numa saia justa sobre a acusação de ser intervencionista, e aí o chefe da Casa Civil fala em intervenção. Foi um Deus nos acuda, né? O Sidônio Palmeira, que acaba de assumir a Secretaria de Comunicação Social do governo, que tem que corrigir esses erros, ele pegou, olha, o Sidônio pegou a questão da meta, um bafafá danado via redes sociais, pegou aí o governo tendo que recuar no caso do PIX, que foi uma rebordosa danada, né? O governo sempre acuado. E agora vem essa da intervenção. A primeira coisa que o governo, né, os vários setores do governo pensaram foi: e pronto, o mercado e as redes sociais vão para cima da gente de novo. Então, houve ali não apenas o Rui Costa desmentiu, fez a nota dizendo que não é intervenção, ele não quis falar em conjunto de intervenções, mas sim em medidas. Aí eu perguntei para o próprio ministro Rui Costa: ministro, para mim, conjunto de medidas com um conjunto de intervenções para conter preço de alimento, para mim soam como sinônimos. Medidas do governo ou intervenção do governo, não é tudo parecido? E aí o ministro Rui Costa me disse o seguinte, aí eu perguntei para ele: o senhor pode me dizer quais são as medidas, né? Que medidas são essas, né? Eu perguntei para várias pessoas do governo. Se não é intervenção, que medidas são? Né? E aí o Rui Costa diz: o governo já tem uma série de medidas para, vamos dizer, impulsionar a produção, né? Então, impulsionando a produção, você tem maior oferta, cai o preço e pode desviar ou, vamos dizer assim, direcionar esse conjunto de medidas para a produção para os alimentos que estão com maior preço.